Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos essa noite. A propósito dessa noite é falar sobre algo que nós, às vezes não nos é tão confortável, nos é tão agradável. Não é um assunto que nós conversamos com amigos, numa roda de amigos, ou até em família muitas vezes, mas seria mais necessário esse assunto. A propósito dessa noite, morte, vida e renovação. Para muitos de nós ainda hoje, a morte é tratada como o fim do caminho, uma tragédia, algo trágico. Porém, o questionamento do homem ao longo da história sempre questionou essas afirmativas. Por exemplo, os povos do Antigo Oriente, os egípcios, já tinham pleno conhecimento desse fenômeno presente na vida humana e tratavam com devido respeito e sabedoria essa questão. Agora nos questionamos ainda hoje, no século XXI da era cristã, depois de tantos e tantos séculos da humanidade, por que nós tememos a morte? De onde vem ainda o nosso medo da morte? E olhando mais detalhadamente, talvez esteja nas nossas raízes ancestrais, nosso primitivismo. Podemos dizer que a raça humana, ainda em virtude do tempo que se encontra na Terra, ela começa a despertar sua consciência por volta de 45 mil a 50 mil anos atrás. E nós podemos constatar isso nos registros históricos espalhados por todo o mundo, nas ruínas arqueológicas, nas cavernas onde nós vimos as inscrições, onde os nossos ancestrais deixaram retratados ali, aqueles instantes históricos, os medos, as adversidades que eles sofriam, ou eles precisavam lidar com um ambiente totalmente inóspito, onde animais, seres maiores, predavam, capturavam, se alimentavam da raça humana. Então tudo era perigo, ou tudo era uma adversidade que precisava ser contornada porque precisávamos chegar até aqui. Então o medo como instinto de autopreservação é algo ainda presente na nossa encarnação. Os nossos medos da morte se manifestam de outras formas hoje, mas ainda são presentes nas nossas raízes ancestrais. E uma outra razão para isso, ainda o medo da morte, podemos considerar nas bases sociais, religiosas e até filosóficas que a humanidade ao longo do tempo veio desenvolvendo. Por exemplo, no período que compreende a história da humanidade, entre o século V e o século XV, a Igreja Católica, ela era, ou se intitulava, a Palavra de Deus na Terra. Para se ter uma ideia, naquele período, a Igreja Católica tinha influência nas questões sociais, econômicas, políticas, educacionais e até nas questões militares. Porque se um rei pretendia declarar guerra a um outro rei, ele precisava da declaração ou autorização do Papa para isso. E muitas vezes a Igreja, de forma equivocada, usou as Sagradas Escrituras da Bíblia para isso, se valendo algumas vezes de mistificação, distorcendo alguns conceitos que vieram trazer o homem esclarecimento naquele momento de uma forma equivocada, trouxeram um pouco de mistificação e medo, e a outra foi a violência, que foi usada através do Tribunal da Santa Inquisição. Talvez uma das frases mais emblemáticas que a gente tenha daquela época, ou daquele momento, que todos nós ouvimos em algum momento, pois o salário do pecado é a morte. Mas vamos entender um período onde a ignorância e o conhecimento, que pouco conhecimento existia, ficavam restritos à nobreza e à classe religiosa da Igreja Católica. Pecado era tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus e os seus representantes na Terra. Agora, quem eram os representantes de Deus naquele período? O Papa, o cardeal, o bispo, o padre, o monge, ou também a nobreza, a figura dos reis, dos príncipes, dos duques, dos condes, dos barões. Então essa classe, de alguma forma, ela era privilegiada, ficando um conjunto muito maior de camponeses e pobres cidadãos sujeitos a essa situação. Qualquer coisa que contrariasse essas duas classes era vista como pecado, sendo o pecado algo condenado com a morte, e muitas vezes, se alguém não ousasse pensar contrário a esse esforço, a ideia, havia violência por trás da chamada Santa Inquisição, um instrumento em que a Igreja Católica utilizou não só como uma forma de conter, mas de oprimir e mostrar aos cidadãos daquela época, os pobres camponeses e aos pobres cidadãos daquela época, o poder que a Igreja tinha. E isso causou, de uma certa forma, uma mistificação dos conceitos que Cristo, que a Bíblia, que os profetas e que os apóstolos trouxeram mais adiante. Agora, sendo Paulo um apóstolo, um portador da Boa Nova, como ele foi até sua morte em Roma, por decapitação, como foi feito, será que Paulo teria trazido uma mensagem como essa, na íntegra? O que diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós temos a seguinte mensagem: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo nos traz que, na verdade, o homem cai realmente pelo pecado, ele pode encontrar a morte, mas Deus, um Pai tão bondoso,
nos dá a vida do espírito, a continuidade pela alma, de nós começarmos de novo, conforme ensinou Jesus na sua passagem na Terra. Agora, a morte, ou o medo da morte, em algumas situações ele pode ser tratado como uma doença. A psicologia, a psicanálise, encontram no medo, ou a tanatofobia, uma neurose, uma doença mental que nos requer hoje uma atenção muito grande. Ela vem sendo estudada no século XX, a partir da década de 60 e 70, com mais cuidado. Não existem ainda muitos estudos detalhados com bases, causas para o medo da morte de forma clínica, de tal forma. O que se caracteriza o medo da morte do ponto de vista como uma doença mental? Onde isso afeta a nossa qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o hábito diariamente de ir para o carro, vai do trabalho para casa dirigindo o seu carro, enfrentando o trânsito que nós enfrentamos, vai para a academia e pratica sua atividade física com intensidade todos os dias, tem uma vida ativa e normal. Mas um fato, algo acontece com ela ou com um familiar, uma pessoa próxima, que acaba causando uma certa confusão, uma certa desordem mental naquele momento, onde dirigir o carro passa a ser um problema, um medo, um pavor, ou simplesmente atravessar a rua na faixa de segurança passa a ser algo impossível, devido ao medo da morte. E isso, analisar de uma forma, acaba sendo um problema. Não é tão abordado como deveria ser atualmente pela área de saúde mental, mas muitas pessoas hoje, não existe ainda um percentual, um estudo clínico detalhado pela Organização Mundial da Saúde, mas existem um número muito grande de pacientes hoje acometidos pela tanatofobia. E quais seriam esses sintomas para que a gente possa ter um maior entendimento? Eles se dão em 3 níveis. Sintomas físicos, como a dor constante do estômago, palpitações, dor ou desconforto no tórax. Sintomas de ordem mental, incapacidade de diferenciar realidade da fantasia, medo constante, crises de pânico incontroláveis. E de ordem emocional, tais como a raiva, a tristeza, culpa e o mais frequente de todos, pensamentos negativos voltados à morte. Esses sintomas por si só já fazem com que a qualidade de vida de uma pessoa diminua muito. A Associação Psicanalítica de Porto Alegre vem acompanhando a tanatofobia desde o final dos anos 90 e recomenda como tratamento a psicoterapia ou a psicanálise nesse caso, e o acompanhamento investigando desde a origem do fato até o combate dos sintomas, até que ela se resolva por meio do tratamento psicológico. Se a saúde mental nos traz o medo da morte como uma patologia, a doutrina espírita vem com um olhar renovador. Contudo, a doutrina espírita nos traz uma abordagem confortadora e racional sobre a morte. Nos traz a continuidade da vida eterna do espírito, que em seu íntimo continua a amar, sentir e pensar. Sabemos que no momento do nosso desencarne, a vida continua. Continuamos existindo exatamente como somos, pensando, sentindo, amando, com as nossas lembranças dos últimos momentos. E a doutrina espírita, codificada por Kardec e ensinada muitos séculos antes por Jesus, nos traz que diante da separação física entre almas queridas, o amor e o afeto que as unem será sempre maior que o tempo e a distância que as separam. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 21, nós temos uma passagem que retrata exatamente essa sentença. Sabeis que a alma vive melhor separada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos os cercam, seus pensamentos os protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. E é uma verdade. Considerando que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são de alguma forma uma espécie de energia e podem ser direcionados a qualquer lugar que nós venhamos a desejar, será que quando nós pensamos com carinho naquele ente querido, na pessoa mais amada, já não está fisicamente entre nós, será que ele não recebe esse amor, esse afeto? Ou da mesma forma que muitas vezes nós estamos parados, do nada sentimos uma sensação boa, será que alguém também não pensa da mesma forma, com carinho e amor em nós? O amor é uma força tão intensa e o pensamento uma força tão intensa que transcendem o tempo e o espaço e permitem que nós possamos continuar ligados. Independente da separação física, o amor prevalece. A doutrina espírita, na sua sabedoria, também nos ensina uma coisa: o luto. Para muitos ainda,
talvez o luto seja um ritual onde nós passamos, algumas pessoas passam a vestir preto, passam a ter uma vida um pouco mais reclusa e triste, achando que isso é um sinal de respeito. Mas considerando o luto, talvez ele seja um rito de passagem, nos ensina a conviver com a ausência física daquele ente querido, onde nós olhamos para o lugar da mesa, nós encontramos aquela pessoa, ou no sofá da sala assistindo TV, como normalmente nós fazíamos. Nos ensina, nos adapta aos poucos, lembrando sempre que o amor e o afeto que aquela pessoa cultivou ao longo de um tempo, de uma caminhada conosco, vai continuar existindo para sempre. Agora sabemos também que a vida continua, porque o fim da vida do corpo não significa o fim de tudo, pelo contrário, é onde o espírito desabrocha para a vida eterna. Após a morte física do corpo, ocorre o desencarne, processo de separação entre a alma e o corpo. Tal processo ocorre com maior facilidade ou dificuldade, conforme o grau de entendimento que adquirimos sobre a morte e a vida espiritual. Vamos imaginar uma situação, materialista e não acredita em Deus, tampouco na continuidade do espírito ou da vida eterna. Agora imaginamos o materialista após a morte, ele ainda preso àquele corpo físico que ele acredita que seja dele. Esse corpo, com o passar dos dias, dos meses, ele vai entrar em processo de degradação, de decomposição. E esse espírito, ainda preso a esse corpo, passa a sentir exatamente as dores, as sensações desagradáveis, até que ela se torne insuportável, até que ele pede a Deus ou a espíritos iluminados que venham naquele momento em socorro, para que eles possam fazer separação da alma e do corpo, e ele possa, a partir de então, entender que ele continua existindo em pensamentos, sentimentos, emoções, através da alma, do espírito eterno que cada um de nós é. Contudo, pessoas que ao longo da vida buscam o conhecimento e a compreensão do período seguinte após a morte, desenvolvem a certeza de que tudo aquilo que construímos com dedicação e boa vontade no presente será a nossa felicidade na espiritualidade. Ou seja, que existe uma vida após a morte, com pensamentos, sentimentos, emoções, exatamente como éramos antes da morte e do desencarne. André Luiz, na sua sabedoria e na sua luz, nos deixa na obra do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 11, uma passagem muito bonita, que nos reflete a como lidar com a morte e a continuidade do Espírito, conosco e com aqueles que seguem. No trecho, então, nós temos a seguinte passagem: Obreiros da Vida Eterna, capítulo 11, Amigos Novos. Cavaleiro de idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente diálogo com dois pequeninos, que aparentavam entre 6 e 8 anos respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças olhar lúcido e carinhoso. Papai, o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre, é por isso que desejo aconselhá-los como o pai que eu sou. Creio que não demoraria a partir. Para onde, papai? Perguntou o menor. Para um mundo melhor que este. Para um lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los, num corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos tristes, protestaram. Esforçou-se então o pai, de modo visível, para dominar a emoção e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios, e a mamãe trabalhara me substituindo até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá um outro corpo, e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e prosseguiu. Possivelmente, seríamos até mais felizes. Há muitos dias, pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos que meu amor constante continuará para sempre. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Quando eu partir, continuou o pai, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante. Em breve estará melhor. André Luiz, nessa obra, psicografada por Chico Xavier, nos traz com carinho e sabedoria uma forma lúcida, amorosa e principalmente didática de como nós podemos lidar conosco e com aqueles que ficam, principalmente as crianças que sentem mais falta, reforçando sempre que o amor
É a base de todos os relacionamentos, independente do estado, independente dos planos da vida que estejamos, o amor sempre continua. Agora também sabemos que existe uma etapa, que é a renovação, onde após o desencarne, retornamos à espiritualidade, para que possamos contabilizar os progressos alcançados, as virtudes conquistadas e até os débitos acumulados na última encarnação. É o momento de refletir e recomeçar. Nos preparamos para uma nova vida na Terra, uma reencarnação na qual depositamos nossas esperanças, nossa fé e confiança nas tarefas, provas, expiações que estaremos sujeitos na carne. Porém, com um sentimento de renovação e recomeço, com a nítida certeza de podermos retornar à espiritualidade muito melhor do que partimos. Podemos considerar a reencarnação talvez como um intercâmbio. No intercâmbio nós partimos de um país de origem para um novo país, onde uma família nos recebe, onde nós aprendemos o idioma e os costumes daquele local, acabamos fazendo amigos, novos amigos, conquistamos novos amores, aprendemos conhecimentos e habilidades que serão vitais para aquela encarnação e para encarnações futuras. E dado o seu tempo, retornaremos para a nossa casa. Deixamos, de alguma forma, saudade naqueles que ficam, mas sabemos que esse retorno será muito feliz com aqueles que nos aguardam na nossa pátria natal. O Livro dos Espíritos, com a sabedoria, nos traz a reencarnação como um elemento renovador. Nas questões 167 e 168, Allan Kardec pergunta a espiritualidade. Questão 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, aonde haveria justiça? E é uma realidade. Somos devedores da justiça divina e das nossas consciências. Erramos com pessoas e precisamos, pela justiça divina, reparar esses erros. Porque isso é igualdade, isso é justiça. E como é que nós poderíamos ter progresso na sociedade sem que a justiça se faça em primeiro lugar? Na questão 68, Kardec pergunta: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando não se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, reencarnaremos até o momento que nós já estivermos prontos à nossa maturidade intelectual e moral, quando nós estivermos próximos para assumir os nossos compromissos diante de Deus e da divina providência, onde não existe mais nenhum traço de materialismo, de orgulho, das nossas vicissitudes. Superamos e transcendemos essa etapa, onde apenas transformamos em seres de conhecimento adquirido, alta moralidade e amor ao próximo, onde seremos úteis, não somente na Terra, mas em esferas mais altas, contribuindo para o bem da humanidade e do universo. Agora, podemos também, ao longo de uma única encarnação, vivenciarmos a morte, a vida e a renovação. Quando a vida nos sorri, quando tudo é sucesso e alegria em todos os sentidos, nas finanças, na família e nos amores, podemos comparar nossa vida a um intenso dia de verão, ensolarado, com o céu azul e o brilho do sol sobre os nossos rostos. Porém, como um fato marcante chega às nossas vidas, tudo se transforma. A morte repentina ou violenta de um ente querido, um prejuízo financeiro considerável e irrecuperável que mudará para sempre a nossa vida, ou o fim de um relacionamento sólido e duradouro, onde nós encontrávamos no outro a nossa cara metade. A vida, que até então nos parecia um feliz dia de verão, torna-se fria. Um céu cinzentado sobre as nossas cabeças e um sentimento de tristeza que retira o sorriso do nosso rosto. Passamos a viver o outono, o inverno das nossas vidas. Contudo, a dor nos leva à reflexão, à compreensão. Passamos a questionar, tentar compreender as razões de tal fato. Quando buscamos respostas, encontramos também a fé e a esperança, que confortam a alma e trazem, através da fé racional, o sentido das coisas. Aquece o coração e a alma, voltamos a sorrir. A vida torna-se uma renovação, uma primavera. Para onde olhamos, percebemos novas folhas das árvores, o verde brilhante da vegetação, que se renova, e o sol volta a brilhar sobre as nossas vidas. Temos certeza sempre de uma coisa: que o amor que une as almas, independente do estado físico onde nós estejamos, será sempre maior que a distância que nos separa. Tenhamos fé no reencontro,
Porque aquela separação momentânea do hoje não é adeus, é apenas um até breve. E sabemos que aqui na Terra deixaremos pessoas com saudade, mas lembrando que o nosso retorno, teremos amigos de braços estendidos esperando por felicidade no outro plano da vida. Irmãos, eu agradeço muito o carinho e a atenção de todos essa noite. Desejo um ótimo final de semana e um retorno feliz dos lares. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.